Fala, galera apaixonada do Fute Paulista Play. Preparem o fôlego, ajustem o som e segurem-se nas cadeiras, porque o que eu vou soltar aqui hoje não é apenas uma notícia, é um verdadeiro impacto de nível global no mercado da bola. Se você vive e respira o futebol de São Paulo, você sabe que aqui a gente não brinca em serviço. Antes de eu revelar cada detalhe dessa bomba atômica que promete mudar o eixo do futebol brasileiro em 2026, eu tenho um pedido especial. Inscreva-se agora no canal Fute Paulista Play, aperte o botão vermelho sem dó, deixe o seu like, pelo amor de Deus, ative o sininho. Você não quer ser o último a saber quando o mundo do futebol virar de cabeça para baixo. Quer? Então vem com a gente. A notícia é de arrepiar. Gabriel Barbosa, o nosso eterno Gabigol, o homem que nasceu para balançar redes e colecionar polêmicas e glórias, teria se oferecido ao Santos para a temporada de 2026. Sim, você ouviu direito. O menino da Vila, que se transformou em um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, pode estar pavimentando o seu caminho de volta para casa, para o lugar onde tudo começou, a mística Vila Belmiro. Imaginem só o cenário, galera. O Santos, o alvinegro praiano, o time que revelou o Rei Pelé e o craque Neymar, pode estar prestes a concretizar a contratação mais épica, transformadora e insana da década. É o artilheiro implacável voltando para o jardim de sua casa. Estamos falando de 2026, mas o movimento nos bastidores começou agora. O contrato de Gabigol com o Flamengo encerra-se em dezembro de 2025, e o clima no ninho do Urubu já não é mais o mesmo. Entre renovações travadas, desgastes com a diretoria e a sensação de ciclo encerrado, Gabriel começou a olhar para o horizonte. E o que ele viu? O escudo do peixe brilhando. A informação que ferve nos corredores do futebol é que o staff do jogador já iniciou sondagens discretas, reuniões secretas e contatos iniciais com a cúpula santista. Gabigol quer o Santos, e o Santos, obviamente, vê nisso a oportunidade de ouro para retomar o topo do futebol sul-americano. Fique ligado, porque a partir de agora vamos dissecar como essa negociação impossível pode se tornar realidade. As raízes e o desgaste no Flamengo. Mas por que, afinal, o Gabigol pensaria em deixar o Flamengo, onde ele é rei, onde conquistou 2 Libertadores e onde tem um salário astronômico, para voltar ao Santos? Existem 3 motivos fundamentais que explicam essa movimentação nos bastidores. O primeiro deles é, sem dúvida, o sentimento de pertencimento. Gabigol foi forjado na base do Santos. Foi na Vila Belmiro que ele aprendeu a ser o predador da área que conhecemos hoje. Ele sente que deve um retorno triunfal ao clube que lhe deu a primeira oportunidade no futebol profissional. É uma questão de raízes, de fechar o ciclo com chave de ouro diante da torcida que o viu nascer para o mundo. O segundo motivo é a sede por um novo desafio épico. No Flamengo, Gabriel já ganhou absolutamente tudo o que poderia ganhar. Ele já é uma lenda viva lá. Mas um jogador com o ego e a ambição de Gabigol sempre busca o próximo capítulo da história. Levar o Santos de volta ao protagonismo, conquistar títulos expressivos com a camisa alvinegra em um momento de reconstrução do clube, seria um feito que o colocaria em um patamar de divindade na Baixada Santista. Ele quer ser o rosto da nova era do Santos, o líder de uma revolução que devolva ao peixe o respeito que o mundo sempre teve por essa camisa. E o terceiro motivo, talvez o mais decisivo no curto prazo, é o desgaste institucional no Flamengo. Apesar dos gols e dos títulos, a relação de Gabigol com a atual diretoria rubro-negra passou por momentos de turbulência. Questões salariais, polêmicas extracampo e críticas internas sobre seu desempenho em certos períodos criaram uma rachadura. Gabriel sente que precisa de um lugar onde seja a prioridade absoluta, onde o ambiente seja de total apoio e onde ele possa ser o cara sem contestações. O Santos oferece exatamente esse porto seguro. Os empresários do atleta já perceberam que o ciclo no Rio de Janeiro está chegando ao fim, e o plano de carreira para 2026 já está sendo traçado com as cores preto e branco em destaque. A engenharia financeira do peixe. Agora, vamos falar de negócios, porque no futebol o amor é lindo, mas o boleto chega no final do mês. Como o Santos, que vem passando por uma reestruturação financeira profunda após anos de dificuldades,
conseguiria pagar um jogador que ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. A estratégia que está sendo desenhada na Vila Belmiro é digna de um mestre de finanças. A primeira grande vantagem para o Santos é o custo zero de transferência. Como Gabigol chegaria após o fim do contrato com o Flamengo, o Peixe não precisaria pagar nem um centavo ao clube carioca. Toda a verba que seria gasta em uma compra de direitos econômicos pode ser revertida para o pacote salarial do jogador. Mas ainda assim, o salário é um monstro a ser domado. A diretoria santista estuda 3 frentes para viabilizar o projeto. A primeira é uma redução salarial estratégica. Gabigol aceitaria baixar o seu salário base para algo em torno de R$1 milhão, tornando viável para a folha do clube. Em troca, o contrato seria recheado de bônus por produtividade. Ou seja, ele ganha por cada gol marcado, por cada assistência, por convocações para a seleção e, principalmente, premiações milionárias por títulos como a Copa do Brasil, o Brasileirão e a volta à Libertadores. Isso protege o Santos. O clube só paga valores astronômicos se o jogador trouxer o retorno técnico esperado dentro de campo. A segunda frente envolve parceiros comerciais e patrocinadores master. O Santos entende que Gabigol é uma máquina de marketing. A sua volta geraria um aumento imediato na venda de camisas, no número de sócios torcedores e na valorização das propriedades de patrocínio do estádio. O plano é trazer uma empresa que ajude a custear metade dos vencimentos do atleta em troca de ações exclusivas de imagem. E por fim, a estrutura de um contrato progressivo e de longa duração. Um vínculo de 3 anos, até 2028, com cláusulas de imagem que permitam ao jogador lucrar com a marca Gabigol no Santos. É uma engenharia complexa, mas que, segundo fontes internas, já tem o ok de investidores que sonham em ver o artilheiro de volta à Vila. O impacto tático e a liderança no elenco. Vamos falar de campo e bola. Como o Gabigol se encaixaria no Santos de 2026? Taticamente, o impacto seria imediato e devastador para os adversários. O Santos tem focado em revelar meninos rápidos e habilidosos, mas muitas vezes falta aquele matador experiente, o cara que decide o jogo quando a bola queima. Gabigol é esse jogador. Em um sistema 4-3-3 ou 4-2-3-1, ele seria a referência absoluta. Mas ele não é um centroavante estático. Gabriel tem a mobilidade necessária para flutuar, abrir espaços para os pontas e participar da criação. Ele voltaria ao Santos com a bagagem de quem aprendeu a jogar coletivamente sob o comando de grandes técnicos internacionais. Fala, galera apaixonada do Fute Paulista Play. Preparem o fôlego, ajustem o som e segurem-se nas cadeiras, porque o que eu vou soltar aqui hoje não é apenas uma notícia, é um verdadeiro impacto de nível global no mercado da bola. Se você vive e respira o futebol de São Paulo, você sabe que aqui a gente não brinca em serviço. Antes de eu revelar cada detalhe dessa bomba atômica que promete mudar o eixo do futebol brasileiro em 2026, eu tenho um pedido especial. Inscreva-se agora no canal Fute Paulista Play, aperte o botão vermelho sem dó, deixe o seu like, pelo amor de Deus, ative o sininho. Você não quer ser o último a saber quando o mundo do futebol virar de cabeça para baixo. Quer? Então vem com a gente. A notícia é de arrepiar. Gabriel Barbosa, o nosso eterno Gabigol, o homem que nasceu para balançar redes e colecionar polêmicas e glórias, teria se oferecido ao Santos para a temporada de 2026. Sim, você ouviu direito. O menino da Vila, que se transformou em um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, pode estar pavimentando o seu caminho de volta para casa, para o lugar onde tudo começou. A mística Vila Belmiro. Imaginem só o cenário, galera. O Santos, o alvinegro praiano, o time que revelou o Rei Pelé e o craque Neymar, pode estar prestes a concretizar a contratação mais épica, transformadora e insana da década. É o artilheiro implacável voltando para o jardim de sua casa. Estamos falando de 2026, mas o movimento nos bastidores começou agora. O contrato de Gabigol com o Flamengo encerra-se em dezembro de 2025, e o clima no ninho do Urubu já não é mais o mesmo. Entre renovações travadas, desgastes com a diretoria e a sensação de ciclo encerrado, Gabriel começou a olhar para o horizonte. E o que ele viu?
O escudo do Peixe brilhando. A informação que ferve nos corredores do futebol é que o staff do jogador já iniciou sondagens discretas, reuniões secretas e contatos iniciais com a cúpula santista. Gabigol quer o Santos, e o Santos, obviamente, vê nisso a oportunidade de ouro para retomar o topo do futebol sul-americano. Fique ligado, porque a partir de agora vamos dissecar como essa negociação impossível pode se tornar realidade. As raízes e o desgaste no Flamengo. Mas por que, afinal, o Gabigol pensaria em deixar o Flamengo, onde ele é rei, onde conquistou 2 Libertadores e onde tem um salário astronômico, para voltar ao Santos? Existem 3 motivos fundamentais que explicam essa movimentação nos bastidores. O primeiro deles é, sem dúvida, o sentimento de pertencimento. Gabigol foi forjado na base do Santos. Foi na Vila Belmiro que ele aprendeu a ser o predador da área que conhecemos hoje. Ele sente que deve um retorno triunfal ao clube que lhe deu a primeira oportunidade no futebol profissional. É uma questão de raízes, de fechar o ciclo com chave de ouro diante da torcida que o viu nascer para o mundo. O segundo motivo é a sede por um novo desafio épico. No Flamengo, Gabriel já ganhou absolutamente tudo o que poderia ganhar. Ele já é uma lenda viva lá. Mas um jogador com o ego e a ambição de Gabigol sempre busca o próximo capítulo da história. Levar o Santos de volta ao protagonismo, conquistar títulos expressivos com a camisa alvinegra em um momento de reconstrução do clube, seria um feito que o colocaria em um patamar de divindade na Baixada Santista. Ele quer ser o rosto da nova era do Santos, o líder de uma revolução que devolva ao Peixe o respeito que o mundo sempre teve por essa camisa. E o terceiro motivo, talvez o mais decisivo no curto prazo, é o desgaste institucional no Flamengo. Apesar dos gols e dos títulos, a relação de Gabigol com a atual diretoria rubro-negra passou por momentos de turbulência. Questões salariais, polêmicas extracampo e críticas internas sobre seu desempenho em certos períodos criaram uma rachadura. Gabriel sente que precisa de um lugar onde seja a prioridade absoluta, onde o ambiente seja de total apoio e onde ele possa ser o cara sem contestações. O Santos oferece exatamente esse porto seguro. Os empresários do atleta já perceberam que o ciclo no Rio de Janeiro está chegando ao fim, e o plano de carreira para 2026 já está sendo traçado com as cores preto e branco em destaque. A engenharia financeira do Peixe. Agora, vamos falar de negócios, porque no futebol o amor é lindo, mas o boleto chega no final do mês. Como o Santos, que vem passando por uma reestruturação financeira profunda após anos de dificuldades, conseguiria pagar um jogador que ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. A estratégia que está sendo desenhada na Vila Belmiro é digna de um mestre de finanças. A primeira grande vantagem para o Santos é o custo zero de transferência. Como Gabigol chegaria após o fim do contrato com o Flamengo, o Peixe não precisaria pagar nem um centavo ao clube carioca. Toda a verba que seria gasta em uma compra de direitos econômicos pode ser revertida para o pacote salarial do jogador. Mas ainda assim, o salário é um monstro a ser domado. A diretoria santista estuda 3 frentes para viabilizar o projeto. A primeira é uma redução salarial estratégica. Gabigol aceitaria baixar o seu salário base para algo em torno de R$1 milhão, tornando viável para a folha do clube. Em troca, o contrato seria recheado de bônus por produtividade. Ou seja, ele ganha por cada gol marcado, por cada assistência, por convocações para a seleção e, principalmente, premiações milionárias por títulos como a Copa do Brasil, o Brasileirão e a volta à Libertadores. Isso protege o Santos. O clube só paga valores astronômicos se o jogador trouxer o retorno técnico esperado dentro de campo. A segunda frente envolve parceiros comerciais e patrocinadores master. O Santos entende que Gabigol é uma máquina de marketing. A sua volta geraria um aumento imediato na venda de camisas, no número de sócios torcedores e na valorização das propriedades de patrocínio do estádio. O plano é trazer uma empresa que ajude a custear metade dos vencimentos do atleta em troca de ações exclusivas de imagem. E por fim, a estrutura de um contrato progressivo e de longa duração. Um vínculo de 3 anos, até 2028, com cláusulas de imagem que permitam ao jogador lucrar com a marca Gabigol no Santos. É uma engenharia complexa,
mas que, segundo fontes internas, já tem o ok de investidores que sonham em ver o artilheiro de volta à Vila. O impacto tático e a liderança no elenco. Vamos falar de campo e bola. Como o Gabigol se encaixaria no Santos de 2026? Taticamente, o impacto seria imediato e devastador para os adversários. O Santos tem focado em revelar meninos rápidos e habilidosos, mas muitas vezes falta aquele matador experiente, o cara que decide o jogo quando a bola queima. Gabigol é esse jogador. Em um sistema 4-3-3 ou 4-2-3-1, ele seria a referência absoluta. Mas ele não é um centroavante estático. Gabriel tem a mobilidade necessária para flutuar, abrir espaços para os pontas e participar da criação. Ele voltaria ao Santos com a bagagem de quem aprendeu a jogar coletivamente sob o comando de grandes técnicos internacionais.